quero cumprimentar os nossos visitantes, dizer que você é muito bem-vindo, obrigado pela tua visita. A gente não vai fazer uma coisa abrasileirada, de aperto de mão, um abraço, mas a gente tem o recurso da palavra para fazer isso e é o melhor recurso que a gente dispõe neste momento. Obrigado pela visita de vocês e você que está em casa também, que o Senhor te alcance aí. E nós vamos meditar na palavra de Deus. O Lucas está fazendo uma imersão em Abacuque, venha, por favor. E a exemplo do que tivemos na semana passada, Deus nos desafiando, encorajando, nos ensinando a gente a ousar ter esperança. Ele vai fazer a mesma coisa com a gente por causa da sua palavra. E nós vamos orar pela vida do Lucas e por nós, para que Deus fale no nosso coração. Amém? Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque ela não é uma ideia humana, ela não é uma voz humana, mas é a voz do nosso Deus, Criador dos céus e da terra e o nosso Redentor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos apresentar ao Senhor, diante do Senhor por meio da Tua palavra. Ela é um espelho para nós, ela mostra a Tua santidade e ela mostra a nossa real condição. Tem misericórdia de nós, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso coração, trabalha nas nossas emoções, que as nossas emoções sejam servas da palavra, que as nossas emoções sejam governadas pela verdade do Evangelho. Senhor, que o Senhor abençoe, edifique a nossa vida em Jesus, de maneira que nós estejamos firmados no Evangelho. Usa teu Filho, Senhor, que se dispôs a te servir. Que a graça do Senhor esteja sobre ele, o teu Espírito, Senhor Deus, que nos ilumina, ele nos encha nesse momento de meditação da palavra, a ele e a nós, para que possamos compreender a verdade, compreender a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Agora que você ficou sabendo dessa imersão em Abacuque, você deu graças a Deus, né? Porque são só 3 capítulos, então vai passar rapidinho. Aí o Cris volta já. Então, só mais hoje, mais um. Fica firme aí. Muito bem, então não tem segredo. A gente vai continuar a nossa série em Abacuque. Mas antes da gente ler o texto de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Começamos em Abacuque capítulo 1 na semana passada e, junto com essa reflexão, demos abertura à nossa série anual também, né? Nosso tema para o ano de 2022 é Ouse ter esperança. Ouse ter esperança. Para isso a gente vai caminhar por 3 livros bíblicos, né? A gente começou com esse livrinho curto do profeta Abacuque. Depois veremos o livro de Lamentações, do profeta Jeremias, e por fim, isso vai ocupar boa parte do nosso ano, o livro de Apocalipse, do apóstolo João. Então, nosso grande pano de fundo para esse ano é esse, ouse ter esperança. Para refrescar a sua memória, eu sei que você gravou todas aquelas informações sobre o contexto de Abacuque, mas eu vou refrescar a memória mesmo assim, e para quem não estava aqui, serve aí como lembrete também, lá das aulas da EBD, né? Enquanto a hora que eu conseguir me acertar aqui com o púlpito, eu faço isso. Vamos lembrar, Abacuque provavelmente proferiu a sua mensagem entre os anos 609 e 605 a.C., e a gente deduziu isso por um motivo muito específico. Porque o texto narra a ascensão de um império babilônico. Portanto, esse império ainda estava crescendo em poder, mas aparentemente ainda tinha algumas coisas a conquistar. E um dos fatos mais marcantes sobre a ascensão do Império Babilônico, ele havia derrotado o Império Assírio no ano 612, em Nínive, mas no ano 605 você tem a Batalha de Carquemes,
no Egito, e aí sim ele expande a sua fronteira até chegar no ano 586 e conquistar o próprio reino de Judá e derrubar lá Jerusalém como capital. Então, o mundo vivia um momento de ebulição, né? Você tinha a troca de um grande império poderoso, que era o Império Assírio, por um novo império também poderoso, que é o Império Babilônico. Isso no pano de fundo global. No pano de fundo local, e lembrem-se que Abacuque escreve a partir de Judá, o que ele estava vivendo? Estava vivendo alguns dias de ruína espiritual, né? Lembrem-se que a gente tinha passado há poucos anos por um período de reformas importantes, reformas espirituais importantes no tempo do rei Josias, mas esses dias parece que ficaram para trás e agora a gente está no reinado de Jeoaquim, de Judá, um reinado bastante perverso, um reinado de um rei que, enfim, optou por viver o luxo do palácio real e explorar o seu próprio povo para manutenção do seu luxo. Diante disso, Abacuque começa a olhar à sua volta, então ele olha para o cenário externo, ele olha para o cenário interno da sua nação e ele se coloca diante de Deus. E ele se coloca diante de Deus com uma queixa: Deus, até quando? Até quando tanta injustiça? Até quando tanta injustiça lá fora, mas mais especificamente, até quando tanta injustiça no meio do meu próprio povo? Daquele povo que o Senhor escolheu para que fosse luz para as nações, para que por meio desse povo o Senhor enviasse o Salvador da humanidade. Até quando, Senhor? E Abacuque faz essa queixa, né? Ele abre seu coração diante de Deus. E aí Deus responde à queixa de Abacuque dizendo: Abacuque, tenha calma, porque eu estou levantando um império poderoso que será o meu instrumento para julgar a maldade do meu próprio povo, que é o Império Babilônico. Diante disso, Abacuque fica perplexo, né? Deus, tudo bem, eu estou pedindo para que o Senhor trate o pecado do seu povo, mas usar um povo ainda mais perverso para lidar com a perversidade do seu povo é uma coisa que não me cabe na cabeça, é uma coisa que não me faz sentido. Então, Abacuque não consegue compreender isso. Então, em resumo, a gente viu, e aqui, para quem não estava, os 3 pontos da mensagem da última semana foram: aquele que ousa ter esperança, em primeiro lugar, ele não fecha os olhos para a realidade ao seu redor. Foi isso que a gente viu em Abacuque. Ele está atento, ele está vendo o que está acontecendo. E ele está inquieto no espírito. Mas, em segundo lugar, aquele que ousa ter esperança, ele confia que Deus manifestará sua justiça no tempo adequado, né? Abacuque não estava a fim de esperar a ascensão de um novo império para que esse novo império tratasse o pecado do povo. Ele queria que a coisa acontecesse logo. Então, ele teve que aprender a esperar. E, em terceiro lugar, aquele que ousa ter esperança sabe que nem sempre Deus vai agir de acordo com as nossas expectativas, né? Deus trata aí, mas não usando o babilônico, né? Eu tenho, talvez, um plano melhor para o Senhor. E aí a gente terminou o capítulo 1 com já o primeiro versículo do capítulo 2, com Abacuque de pé na sua torre de vigia, dizendo: daqui eu não saio enquanto não receber uma resposta definitiva da parte do Senhor. E é desse ponto que a gente vai retomar a leitura do texto. Portanto, abra sua Bíblia aí em Abacuque capítulo 2. Nós vamos reler o versículo 1 e vamos até o 5. Abacuque 2, de 1 até 5 por enquanto. Acho que todos encontram. Então vamos ler. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmos. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira
e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Até aqui, por enquanto. Agora a resposta de Deus, ela vem na forma de uma ordem a Abacuque. O profeta deveria pegar essas palavras de Deus, escrever em grandes tábuas, de forma que qualquer um que passasse por ali conseguisse ler o que estava escrito. Sabe quando você passa numa rodovia, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e tem um outdoor vazio, e aí o dono do outdoor coloca, atenção, você leu o que estava aqui, não leu? Então, tá vendo? Funciona. É mais ou menos isso que Deus queria que Abacuque fizesse, escrevesse de uma forma que todo mundo que passasse por ali pudesse ver o que estava registrado da parte de Deus para o povo. E o próprio Deus diz que trata-se de uma visão a respeito do futuro. Mas tão importante quanto o conteúdo é esse prelúdio que Deus faz aqui, dizendo que tão importante quanto o conteúdo é a certeza de que tudo o que está escrito aqui se cumprirá. Tudo o que está escrito se cumprirá. É a certeza de que o que será dito por Deus a partir de agora se cumpriria no futuro. E aí os ouvintes são instados a aguardarem pacientemente. Aqui a gente vai repisar, e eu peço que você preste muita atenção nisso. Essa ideia já apareceu no capítulo 1, essa ideia vai aparecer agora de novo. Essa ideia vai aparecer de novo no capítulo 3, portanto, tem alguma coisa de importante aí. Tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui. No capítulo 1 a gente já viu, Deus não age no tempo que a gente acha que ele deveria agir. Aqui a gente vai ser instado a ter paciência. E depois lá no capítulo 3 a gente vai ver isso de novo. Então, começa a guardar essa ideia aí. Na sua resposta, Deus passa a narrar, e a gente vai ver isso, que a gente vai ler o restante do capítulo 2, Deus passa a narrar a queda do Império Babilônico. Então, lá na primeira resposta, Deus narrou a ascensão desse império, agora Deus vai narrar a queda desse império. E, certamente, é uma profecia que desafia as aparências, né? Nesse momento você tem um império crescendo, um império conquistando. E de repente Deus está dizendo para o profeta, esse império que eu estou dizendo que vai crescer, que vai conquistar inclusive Judá, um dia ele vai cair. Agora, lembrem-se, e eu já comentei semana passada também, que o relógio de Deus ele não anda na mesma velocidade do nosso. O ritmo de Deus não é o mesmo ritmo do nosso. E aqui eu quero lembrar a você um exercício que a gente começou a fazer a semana passada e que a gente vai concluir hoje. Eu já citei algumas datas. Então, o Império Babilônico está em ascensão. No ano 612 ele conquista a Síria, no ano 605 o Egito, em 586 a Babilônia. Agora, Deus está narrando uma coisa, no ano 605, que aconteceria apenas no ano 539 a.C., que é quando o Império Babilônico definitivamente cai e é sucedido pelo Império Medo-Persa. Então, veja, semana passada, o que a gente tinha concluído? Que Abacuque está aflito, tem pecado no meio do povo. Deus trata, Deus está falando, eu vou tratar, mas vai demorar 20 anos. Aí Abacuque agora ficou perplexo. Deus, mas o Senhor vai usar Babilônia? Deus vai responder para Abacuque, calma, eu também vou tratar com eles, mas vão se passar mais 60 anos até que isso aconteça. Então, gente, começa a pensar comigo o que o texto está querendo nos ensinar. Senhor, trata o pecado no meio do povo. Deus fala, eu vou tratar e eu já estou tratando. Eu estou trabalhando no plano global para que o pecado do meu povo seja tratado. Mas isso vai levar 20 anos. Aí então Abacuque se coloca diante de Deus e fala, Deus, mas julga esses babilônios também. Deus responde, calma, eu vou julgar os babilônios também, mas isso vai levar mais 60 anos. Então, perceba, gente, que a gente está sendo desafiado mais uma vez aqui hoje, assim como Abacuque foi desafiado por Deus naquele tempo,
a perceber que a gente não tem a mesma percepção da história que Deus tem. A gente não tem a mesma percepção dos fatos que Deus tem. O nosso relógio não anda na mesma velocidade que o relógio de Deus. Enquanto Abacuque está tentando entender o que vai acontecer com Judá amanhã, Deus está falando, Abacuque, é isso que vai acontecer com Judá daqui 20 anos, é isso que vai acontecer com o Império Babilônico daqui 60 anos, é isso que vai acontecer com o meu povo daqui 80 anos, quando eu os trazer de volta do cativeiro. Que depois ele vai comentar que até isso, aqueles que estavam cativos vão zombar desses que foram derrotados. Portanto, Deus está olhando adiante, gente, e na verdade Deus não olha adiante, Ele olha a realidade, porque Ele não tem, né, essa percepção de futuro. Ele está olhando para a realidade e está falando, Abacuque, eu vou manifestar a minha justiça, mas calma, calma. Ou conforme o próprio texto diz, se parecer que demora a vir, espere com paciência. A ideia aqui é de tempo certo. É curioso que o texto fala, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. A vontade de Deus aconteceria não antes do tempo, não depois do tempo, mas no tempo exato. Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado. Ele declara as coisas e determina as coisas na hora exata, no tempo exato. Portanto, o que Deus está dizendo aqui para Abacuque é, Abacuque, persevere. Povo fiel, persevere. Deus retribuirá toda a injustiça, mas no seu tempo, a sua forma. O Senhor não tem pressa, o Senhor não chega atrasado. E eu vou insistir numa coisa que a gente também comentou semana passada, a paciência aqui não é um dar de ombros. A paciência aqui não é dizer, tudo bem, é assim que são as coisas, vamos nos conformar com isso e a vida, deixa a vida seguir. Não é uma aceitação. Porque Deus não apenas diz que vai julgar, mas Ele passa a descrever dois tipos de reações a isso. Ele passa a descrever dois tipos de pessoas. Por que no versículo 4, eu fiquei brigando bastante com o texto essa semana, tentando entender isso. Ele está dizendo no versículo 3, tenha paciência. E aí no versículo 4 ele diz, olhe para os arrogantes, olhe para os perversos, olhe para aqueles que confiam em si mesmos. E aí, o que eu compreendi, pelo menos, e você pode trabalhar com o texto nos próximos dias e ver se é isso mesmo. Gente, Deus está colocando aqui diante de Abacuque uma realidade. A realidade é a seguinte, os arrogantes e perversos que confiam em si mesmos, e depois no versículo 5 diz a respeito deles, os arrogantes nunca descansam, esses são aqueles que não têm paciência. O contraste aqui é que o justo que vive pela fé, ele sabe esperar. Por quê? Porque ele não está trabalhando incansavelmente para tentar transformar a realidade. O arrogante e o perverso é aquele que fala, está tudo errado, portanto eu, com a minha própria força, vou consertar essa história aqui. Deus está dizendo, não. O justo é aquele que vive pela fé, portanto o justo é aquele que tem paciência. O justo é aquele que sabe esperar. O justo é aquele que vê a coisa ruindo e fala, está errado, alguma coisa precisa acontecer, mas o relógio de Deus não anda na mesma velocidade que o meu relógio. Portanto, vejam que o contrário aqui do justo não é o impaciente. O contrário aqui do justo é o arrogante. É a pessoa que tenta tomar a situação e resolver com o seu próprio esforço. E é por isso que ele nunca descansa. Ele não para. Ele não tem tempo para parar e esperar com paciência o que Deus fará. Ah, Deus vai demorar 20 anos, então deixa que eu resolvo. Deus vai demorar 60 anos para trabalhar o Babilônia, então vamos montar o nosso exército aqui e vamos tentar dar um jeito nessa coisa. E aí, gente, a lição aqui para a gente não é outra.
mais uma vez a gente é desafiado aqui a aprender a esperar, a aprender a ter paciência. E se isso era difícil nos tempos de Abacuque, tão ou mais difícil é isso hoje. Se tem uma coisa que a gente não sabe fazer é esperar. Já esperou por mais de 2 minutos e meio um metrô chegar? Dá uma angústia. Né? O que será que aconteceu nessa linha? São 90 segundos entre um e outro. 2 minutos e meio é inadmissível. A gente vive num tempo onde paciência não é uma virtude, definitivamente. E, portanto, desenvolver essa virtude é um desafio enorme para a gente. Né? A gente vive num tempo do imediatismo, né? Que as coisas têm que acontecer rápido. Né? A gente quer resultado rápido, a gente quer resultado palpável, resultado que não respeita, muitas vezes, processos, resultado que não respeita etapas naturais da vida. A gente quer ver a coisa acontecer e, para isso, o que a gente faz? A gente empenha os nossos melhores esforços. A gente é motivado por isso, né? Por desempenho, por ver resultado. E isso acontece, às vezes, até diante de situações de injustiça. Né? A gente está tão ansioso por ver o mal derrotado que a gente topa qualquer caminho para ver aquele mal sendo derrotado. Né? A gente topa atalho, a gente topa, enfim, uma condenação a qualquer custo. O problema é que, como diz lá Tiago, capítulo 1, versículo 20, a ira do homem, ou na ira do homem, não produz, né? Ou da ira do homem não resulta a justiça de Deus, a justiça divina. Portanto, gente, aqui existe uma linha muito tênue que a gente está percorrendo nesse livro, que é uma linha entre olhar a realidade ao seu redor, se deixar tocar por ela, responder a ela, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas, ao mesmo tempo, não ser coordenado por ela. Né? Não ser orientado por ela. Né? É não fechar os olhos para a realidade ao redor, mas, ao mesmo tempo, não ser guiado pelo ritmo que talvez essas coisas exijam. Está entendendo isso? Então, assim, quando a gente olha a nossa volta, tem muita coisa errada. Tem muita coisa fora do lugar. Né? Na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso mundo, tem muita coisa errada, tem muita coisa fora do lugar. E talvez isso te deixe com um senso de urgência, né? Com um senso de, tipo, eu preciso fazer alguma coisa agora. E, de fato, você muitas vezes precisa fazer alguma coisa. Mas o problema do mundo, o problema ao seu redor não pode ditar o ritmo da resposta. Esse é o ponto aqui. Abacuque está olhando ao seu redor e está vendo a ascensão de um império que vai derrotar o povo dele. E o que Deus está dizendo para ele? Espera. Eu vou tratar. Eu vou tratar a maldade no meio do seu povo. Eu vou tratar a maldade do Babilônio. Mas tenha calma. Ele dita o ritmo. A grande questão é como a gente entender esse ritmo que Deus está ditando. E aí não tem outro jeito a não ser fazer o que Abacuque fez, que é, diante de todas essas coisas, se colocar diante de Deus e perguntar para Deus, Deus, até quando? E vejam, gente, é maravilhoso. Às vezes a gente vê nessa carta um embate entre o profeta e Deus, como se Deus estivesse o tempo inteiro corrigindo Abacuque, mas não está. Abacuque perguntou, até quando, Deus? Deus respondeu. E Abacuque se coloca diante da torre de vigia e fala, Deus, daqui eu não arredo enquanto o Senhor não der uma resposta. Deus respondeu. Portanto, o desafio aqui para a gente é que, diante dessas situações, a gente também precisa se colocar diante de Deus e falar, Deus, onde o Senhor está agindo? Com que ritmo o Senhor está atuando? Como que eu devo fazer parte disso ou não devo fazer parte disso? Então, mais uma vez, a gente tem aqui um desafio do coração. Né? Um desafio de se colocar diante de Deus e tentar entender quais são os ritmos que Ele está impondo. Né? Como que Ele está trabalhando à nossa volta. Talvez, sob a ótica de Abacuque, Deus demorou. Né?
E talvez, sob a nossa ótica, Deus esteja demorando para resolver algumas coisas que a gente gostaria que Ele resolvesse mais rápido. Mas definitivamente Ele não demorou. A coisa aconteceu no tempo certo. O arrogante babilônio, que é o que a gente vê no versículo 5, ele não espera pelo fim. Né? O desafio do versículo 3 é espere pelo fim. O arrogante, ele não espera pelo fim. Por quê? Porque ele está trabalhando. Ele está tentando construir o fim com o seu próprio esforço. Ele está tentando construir o fim com o seu próprio poder. E Deus está dizendo, espere. Espere. O que eles estão tentando fazer não é certo. O que eu estou te dizendo que vai acontecer é certo. Enfim, é nesse mundo, então, que a gente vive, esse mundo da impaciência, esse mundo do imediatismo, esse mundo da arrogância, esse mundo que tenta, né? Você precisa construir com a sua própria mão, você precisa construir com o seu próprio esforço, esse mundo da autopromoção, é nesse mundo que a gente é chamado, e eu desconfio que esse seja um dos temas principais aqui, a ter paciência. A ter paciência. A fundamentar a nossa vida nessa fidelidade a Deus. Portanto, a lição desse primeiro trecho é: aquele que ousa ter esperança precisa aprender a esperar pacientemente pelo fim. Aquele que ousa ter esperança precisa aprender a esperar pacientemente pelo fim. E eu estou dizendo aprender de uma forma proposital, porque a gente precisa aprender mesmo. A gente não nasce sabendo esperar. Na verdade, não tem ninguém mais que não sabe esperar do que criança, né? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso, né? A gente não nasce paciente. Pelo contrário, né? A gente nasce bem paciente. A gente está com um bebê de colo em casa. Se a gente atrasa 5 minutos o mamar dele, cai a casa. Né? Então, para ele é aquilo ali, é aquela questão imediata. É aquela questão que... né? Não quero esperar, eu quero agora. E, de fato, ele precisa daquilo naquele momento. Mas o ponto aqui é, isso não é uma virtude que vem conosco. Não é uma coisa que vem no nosso coração, é uma coisa que precisa ser desenvolvida. E eu creio que Deus nos deu esse texto de Abacuque para refletir nesse começo de ano a esse respeito. Nós precisamos aprender a esperar pacientemente pelo fim. E como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, pelo que a gente viu nesses versículos, não confiando na nossa própria força. Não confiando na nossa própria força. Né? O arrogante babilônio tentava trazer o fim para o começo por meio do seu próprio esforço, mas Deus está dizendo, não, o meu justo viverá pela fé. Foi o versículo que o Cris leu logo aqui no começo. Citação Paulo, em Romanos 1,17, citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O meu justo viverá pela fé. Enfim, perguntas para a gente pensar aqui agora, né, nesse primeiro ponto. Como anda a nossa paciência? Como anda a nossa paciência? Né? Como anda a nossa confiança no agir de Deus? A gente confia que Ele está agindo onde a gente deseja que Ele haja? Antes mesmo da gente tomar pé da situação, Deus já sabe, né? Abacuque está vendo a maldade no meio do povo e está se colocando diante de Deus e Deus falando, Deus, o senhor não está vendo? Deus, Abacuque, eu não só estou vendo, como eu estou levantando um império que vai ser usado por mim para tratar a maldade do meu povo. Aí Abacuque fala, mas Deus, você não está vendo que esse povo é mais perverso? Abacuque, eu não só estou vendo que esse povo é mais perverso, como eu já decretei o fim desse povo daqui 60 anos. Será que a gente crê que assim como Deus tinha o controle das nações na sua mão, Ele tem o controle da nossa vida na mão dele? Ele sabe o que está acontecendo à nossa volta antes mesmo que a gente tome pé do que está acontecendo. Ele sabe os tempos que Ele levará para tratar cada uma dessas situações antes mesmo que a gente peça a Ele para que trate cada uma dessas situações. A gente precisa ser desafiado nisso nessa manhã. E aí Abacuque está lá de pé na torre de vigia dizendo, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. E Deus está dizendo, calma, tenha paciência. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Você não tem ideia, Abacuque, do que está acontecendo no tabuleiro das nações. Você não tem ideia. Você não tem perspectiva.
E eu creio que se nos colocarmos diante de Deus hoje, Ele dirá a mesma coisa a nós. Crente, você não tem ideia de como eu estou trabalhando na sua volta. Pode ser que isso custe caríssimo para você, assim como custou para o povo de Judá. Pode ser que isso traga dor, pode ser que isso traga tristezas momentâneas. Mas eu estou trabalhando. Antes mesmo que você tome pé das situações de injustiça à sua volta, eu estou agindo. E estou trabalhando para que a minha vontade se cumpra. A gente precisa aprender a esperar pacientemente pelo fim. Este é o justo que vive pela fidelidade ao Senhor. Que Deus nos faça mais pacientes. Que Deus nos ajude a termos noção do que Ele está fazendo. Noção. A gente nunca vai entender o quadro inteiro. Mas que Ele nos trate no coração. Vamos ler a segunda parte do texto? A partir do versículo 6 até o final do capítulo. 5. Agora, dependendo da versão que você estiver, você vai ler uma palavrinha assim, ai. Ai daqueles. Em outras versões, não. Na minha aparece que aflição. Mas quando eu dizer aqui que aflição, é um ai lá no original. São 5 ais agora. Em breve, porém, os seus cativos os insultarão. Zombarão deles, dizendo, que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm. Enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e ficam despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Amém? Vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. O sermão de hoje tem só 2 pontos. Então, primeiro ponto, aquele que ousa ter esperança precisa aprender a esperar pacientemente pelo fim. Segundo trecho. Segundo trecho, ele é composto, como eu comentei, por 5 ais. Ai daqueles que ficam ricos por meio de exploração. Ai daqueles que constroem casas por meio de opressão. Ai daqueles que constroem cidades com dinheiro de corrupção e homicídios.
Ai daqueles que levam outros a pecar e que destroem a natureza. Ai daqueles que adoram ídolos feitos por mãos humanas. 5 ais. Cada um deles ocupa mais ou menos 3 versículos, ou exatamente 3 versículos. Fica claro que quando a gente compara o que foi dito no capítulo 1 a respeito dos babilônios com o que é dito aqui, é dos babilônios que Deus está falando agora. Afinal, foram eles que construíram um império com base em violência, opressão, homicídios, extorsões, corrupção moral, destruição da natureza e idolatria. Essa série de ais, gente, é a constatação, e isso é o ponto central aqui. Essa série de ais é a constatação de que nenhum pecado praticado pelos babilônios passou despercebido por Deus. Nenhum pecado praticado pelos babilônios passou despercebido diante de Deus. E é muito interessante quando a gente faz, eu vou fazer um panorama desse trecho aqui, eu não vou olhar versículo por versículo, mas depois eu convido você para que você faça isso com calma na sua casa. Mas é muito interessante quando a gente olha esses versículos como um todo e a gente vê quais pecados Deus está listando aqui. E Deus lista pecados de todas as ordens. São pecados de ordem moral, né? Vocês ficam bêbados, dão bebida e riem quando aqueles outros que vocês embriagaram estão nus. São pecados de ordem espiritual, a idolatria. São pecados de ordem social, a opressão aos trabalhadores. São pecados de ordem econômica, aqueles que se enriquecem com base na extorsão. São pecados de ordem, enfim, de todas as ordens, né? São todos os tipos de injustiça praticada pelos babilônios aqui. O ponto aqui, gente, é que todo tipo de atitude pecaminosa cometida pelos babilônios seria julgada por Deus no último dia. Todo tipo de desvio, todo tipo de afronta, todo tipo de perversão ou de subversão da ordem criada, tudo isso importa. Tudo isso importa, né? O que esse texto tá fazendo com a gente é nos ajudando a perceber a dimensão daquilo que Deus vê. O que esse texto nos ajuda é a entender como a justiça de Deus se manifesta, as coisas que Deus vê e como Deus as vê, né? Então, Deus não está olhando para os babilônios e vendo apenas pagãos idólatras. Deus não está olhando para os babilônios e vendo apenas o seu poderio militar e a sua violência. Deus não está olhando para os babilônios e vendo apenas opressão econômica. Deus está olhando para os babilônios e está vendo tudo isso. E tudo isso é pecado. E tudo isso ofende a santidade de Deus. E tudo isso ofende a santidade da vida. E tudo isso levaria eles a serem julgados e, por fim, condenados. E, de novo, a gente não está falando aqui de problemas que são exclusividade daquele mundo. O nosso mundo também é um mundo recheado de pecados de todas essas ordens aqui. Quando a gente olha à nossa volta, a gente vê opressão, a gente vê extorsões, a gente vê idolatria, a gente vê destruição da natureza. É interessante, no meio da lista Deus coloca, vocês derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Deus se importa com as florestas do Líbano? Sim. Depois fala, destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Deus se importa com os animais selvagens? Se importa. Então vejam, tudo isso importava para Deus, tudo isso trazia condenação sobre aqueles babilônios, tudo isso seria colocado diante deles no dia final e, a partir disso, Deus diria, vocês são culpados por todos esses pecados que vocês cometeram. Então, esse texto, gente, é um texto que deveria nos fazer alargar nossa compreensão sobre o que é pecado. Talvez alguns de nós tenham uma sensibilidade maior para algumas coisas que estão aqui. Talvez alguns de nós olhem para essa lista e vejam com péssimos olhos a idolatria dos babilônios. Talvez alguns olhem e vejam com péssimos olhos
a opressão econômica que os babilônios cometiam. Talvez alguns vejam com terror a violência. Mas o que o texto está fazendo? Ele está olhando para tudo isso e está dizendo, é por tudo isso que os babilônios serão condenados. Portanto, hoje é dia da gente alargar a nossa visão sobre o que é pecado e sobre o que afronta a Deus. Porque desde a extorsão, a exploração de um trabalhador, até a derrubada de uma floresta ou a adoração de um ídolo, tudo isso afronta a Deus da mesma forma. Senão ele não colocaria tudo isso na mesma lista, como o motivo pelo qual os babilônios seriam julgados. Como diz, o Cris leu na abertura do culto, Romanos 1, 16 e 17. O versículo 18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, né? Pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lhes manifestou. Contra toda injustiça e impiedade dos homens é que se manifesta a ira de Deus. Não apenas contra imoralidades, não apenas contra perversões, não apenas contra corrupção moral, não apenas contra idolatria, mas toda injustiça e impiedade dos homens, ela traz sobre si a ira, a justiça de Deus. E aqui eu queria voltar muito brevemente a uma questão que eu deixei no ar há pouco e que eu deixei no ar semana passada também. Se aquele que ousa ter esperança precisa ser treinado na paciência, e ele precisa, isso quer dizer que ele não faz nada em relação a todas essas injustiças que se manifestam à sua volta? A resposta não está diretamente no texto, mas eu creio que a gente pode tê-la como uma inferência do texto. Se todas essas coisas que aqui estão listadas constituem ofensa à santidade de Deus, a primeira coisa que você precisa entender, aprender, que eu preciso entender, aprender e aplicar à minha vida, é que todas essas coisas são desprezíveis e são uma afronta contra o Senhor. Portanto, se há na minha vida qualquer uma dessas atitudes, dessas injustiças, desses pecados, isso precisa ser extirpado, isso precisa ser, varrido. Se na minha vida existe qualquer uma dessas coisas que aqui estão, isso precisa ser varrido. Mas mais, e eu pincelei isso na semana passada, alguns de nós talvez tenham sido chamados a lidar com algumas dessas injustiças específicas. Alguns de nós talvez tenham sido chamados por Deus a lidar contra as extorsões, contra as explorações, contra essas injustiças sociais, contra a destruição da natureza. E esses dentre nós que foram chamados pessoalmente a lidar e a lutar contra cada uma dessas coisas, assim o devem fazer. E o devem fazer com o nosso apoio, com a nossa oração, com a disposição do nosso coração em apoiarmos. Agora veja, isso não é a única coisa que afronta a Deus. E existe muito desequilíbrio hoje, não apenas no mundo, mas também no meio cristão, sobre cada uma dessas coisas, né? Às vezes, porque eu fui chamado por Deus a lidar contra uma dessas coisas, para mim isso é a coisa mais importante que existe no mundo. E não, eu preciso aprender que não. Que eu sim, para mim sim, isso é a coisa mais importante que existe no mundo, porque Deus me chamou para lutar contra isso. Agora, todas essas outras coisas também constituem afronta a Deus e, portanto, precisam também serem respondidas, né? Então, gente, para encerrar, qual que é a lição dessa segunda parte aqui do capítulo? É que Deus manifestará a sua justiça contra todo tipo de maldade e perversão. Deus manifestará a sua justiça no seu tempo, que é o tempo exato, contra todo tipo de maldade e de perversão. Portanto, aquele que precisa, ou aquele que ousa ter esperança, precisa se comprometer com essa justiça. Precisa se comprometer com essa vida justa. Agora, essa vida justa, ela não é
uma vida que vem apenas pelo andar reto. Essa vida justa de Abacuque é aquela que vem pela fé. Pela fé. Porque em última instância, e talvez essa seja, talvez não, essa é a beleza do Evangelho, em última instância, eu e você merecemos a mesma justiça que os babilônios mereciam. Eu e você somos tão injustos quanto eles. Portanto, essa injustiça que recaiu sobre os babilônios deveria recair também sobre eu e sobre cada um de nós. E por que não recai? Porque recaiu sobre Jesus. Essa justiça que deveria recair sobre cada um de nós, recaiu sobre Jesus na cruz. E é quando a gente crê nesse sacrifício perfeito, feito por Jesus na cruz do Calvário, que essa justiça de Deus agora é imputada a nós, é creditada a nós. E é isso que a gente vê lá em Romanos, capítulo 1, depois um pouco mais adiante. Portanto, essa injustiça dos babilônios não é uma coisa só deles, é uma coisa também nossa, mas a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, e ela é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por fim, versículo 14, no meio desses ais todos, o versículo 14 é um sopro de esperança aqui. Semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas eu queria só reler o versículo 14. Pois, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a palavra de esperança no meio de todos esses ais. Abacuque está vendo uma terra devastada, destruída, uma terra talvez cheia de injustiça. Deus está olhando à frente e dizendo, um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Maravilhoso a gente pensar que essa terra hoje, coberta por injustiça, coberta por todos os tipos de imoralidade, um dia será coberta pelo conhecimento da glória do Senhor. Essa é a promessa do texto, e como o próprio versículo 3 diz, escreve, porque isso é certeza, tudo isso se cumprirá. E aí, meu amigo, quando a glória de Deus encher a terra, isso vai acontecer no tempo exato, toda injustiça será definitivamente derrotada. Toda perversidade será definitivamente derrotada. E essa precisa ser a nossa esperança final, e é isso que a gente precisa aprender a esperar. É isso que a gente precisa aprender a aguardar com paciência. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Assim como Abacuque fez nos seus dias e se colocou diante do Senhor com uma queixa e um coração aberto para ouvir a tua resposta, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã com muitas coisas no coração. Muitas coisas, ó Deus, da realidade ao nosso redor nos perturbam. Muitas coisas à nossa volta nos enchem de incômodo e nos deixam também angustiados, assim como Abacuque estava angustiado. E Deus, às vezes, mesmo diante das tuas respostas, ao não compreendermos os teus caminhos, nós nos pegamos impacientes. Portanto, o primeiro pedido nosso nessa manhã aqui ao Senhor é: Deus, nos faça mais pacientes. Nos ajude a compreendermos onde o Senhor está trabalhando, como o Senhor está trabalhando e no tempo que o Senhor está trabalhando. É muito difícil para nós isso, Senhor. Somos impacientes por natureza. Somos desviados por natureza. Somos injustos por natureza. Mas, ó Deus, assim como acabamos de ver no texto e vemos na Tua palavra, o Senhor acredita a justiça de Jesus a nós por meio do que Ele fez na cruz do Calvário. Portanto, ó Deus, nos faça estas pessoas justas
que esperam pacientemente pelo Senhor, que esperam pacientemente por ver a tua justiça sendo manifesta. Ó Deus, e nos dê essa compreensão acurada a respeito do pecado. Ó Deus, talvez existam coisas nas nossas vidas que nós julgamos de segunda ordem, pecados na nossa vida que nós julgamos de segunda ordem, coisas que a gente olha e fala, isso não ofende ao Senhor, portanto pode ser mantido aqui. Que o Senhor ilumine o nosso coração nessa manhã, ó Deus, e que a gente reconheça esses pecados que julgamos ser de segunda ordem, mas que na verdade não são. Ó Deus, nos ajude a olhar à nossa volta e ver essas coisas que aparentemente não constituem ofensa ao Senhor, mas que impactam profundamente o teu coração, ó Deus. Inquietam o nosso coração com as distorções financeiras que existem nesse mundo. Inquieta o nosso coração com todo tipo de injustiça social. Inquieta o nosso coração com opressões, homicídios, violência. Inquieta o nosso coração quando vemos a tua criação sendo maltratada. Inquieta o nosso coração quando vemos a idolatria e a corrupção moral. Que todas essas coisas inquietem o nosso coração e nos levem a viver de forma mais justa. E não apenas isso. Que essas coisas inquietem o nosso coração e nos movam a agir e a ir de encontro a elas. Não fomos individualmente chamados a lidar com toda a injustiça que há no mundo e não temos qualquer condição de fazer isso, Senhor. E fundamentalmente, em primeiro lugar, cremos que o Senhor tem condição de dar um basta em toda essa injustiça e em todo o sofrimento. Portanto, em primeiro lugar, pedimos ao Senhor, Deus, dê um basta em todas essas perversões e injustiças que há no mundo. Encha a terra com a tua glória, Senhor. Manifesta o teu reino de poder e justiça. Assim como cantamos, venha o teu reino. Mas, ó Deus, naquilo que nos cabe, naquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, também nos dê força. E nos ajude a sermos força para o nosso irmão que foi chamado ao Senhor para lidar contra essas maldades, injustiças e perversões que há no mundo. Que sejamos apoio presente, que sejamos apoio em oração, que sejamos apoio em palavras, de forma, ó Deus, que um pedacinho desse teu reino de glória se manifeste aqui agora e alivie a vida de pessoas que sofrem com tanta injustiça, imoralidade, corrupção e tantas outras coisas. Portanto, ó Deus, ao mesmo tempo, nos faça pacientes, humildes, mas também inquietos. Mas que não seja uma inquietação que nos leve a esquecermos que, em última instância, o Senhor tratará cada uma dessas coisas a seu tempo e a sua forma. Ó Deus, colocamos os nossos corações diante do Senhor nessa manhã. Talvez com certeza a gente não compreende tudo. A gente não compreende tudo o que está acontecendo. Mas pedimos que o Senhor nos dê essa graça de perceber o Senhor agindo à nossa volta. Que o Senhor nos dê essa graça de esperarmos pelo tempo da tua resposta. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos declarados justos diante do Senhor por meio do que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém. Graça e paz. Vamos cantar uma canção do Stênio Márcios, por título E Se. Quero pedir desculpas também para o
para todos que estão nos vendo e ouvindo, na canção que não deu certo, Desculpa Vini, fui eu que entrei errado. Perdão. Não é justo que alguém pense que foi ele que entrou errado, né? E tomara que eu entre certo agora também. Desculpa, Vini, perdão. Faço rima, canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo eu me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o abrigo está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo eu me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria
Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar, mas não sem antes orar por nós. Depois de tudo que nós ouvimos da palavra de Deus, todos nós aqui estamos no caminho. Deus já vê o fim desde o começo, mas a gente não. Então, Deus não está preocupado quando Lucas faz as contas da profecia de Abacuque. Eu ficava ali, desde a semana passada, falei, ainda bem que não é comigo. Eu não vou ficar 20 anos, 60, aquelas contas que ele fez. Eu falei, não vem não. Mas Deus está preocupado com a trajetória. Enquanto Ele não faz, como é que nós vamos ficar? Vamos orar? Em que momento da vida você está? Em que momento do seu ministério você está? Em que momento dos desafios, do micro, do seu contexto, até no mundo, no maior que nós estamos vivendo? Talvez você diga, não vejo a hora disso passar e eu dar um testemunho. Mas como tem sido a trajetória? Como tem sido a trajetória? Então hoje nós precisamos pedir, Senhor, eu não vejo o fim. O Senhor está vendo. Agora uma coisa é certa, aqui no meio do caminho, nessa trajetória, nós ouvimos agora no cântico, à luz do que ouvimos na palavra. Deus nos colocou como agenda hoje. Em primeiro lugar, Ele já vê o fim, ainda que você não. Então hoje, Ele não vai fazer as coisas fora do tempo dEle. Ele vai fazer na hora certa. Enquanto isso, a gente precisa se alegrar em Deus. Essa é uma pauta dele para nós hoje. Enquanto o dia do Senhor tratar as injustiças, enquanto chega o dia do Senhor fazer isso, manifestar a sua justiça, esse dia não chega, ou as coisas que Deus precisa fazer na sua vida e na minha, nós precisamos dizer para Ele, toma meu coração e me dá alegria no Senhor. E segundo ponto, irmãos, sensibilidade de pecado. Talvez você esteja com uma visão, e eu sou assim, ali eu apanhei, bem apanhado hoje. Às vezes a gente olha uma coisa e esquece que a gente acha que outras coisas são menores ou sem tanta importância. E a gente precisa pedir isso a Deus. Senhor, me dá sensibilidade de pecado. Me dá sensibilidade de pecado. Porque o pecado, ele detona com a vida da gente. E às vezes a gente está tolerando coisas que Deus quer tirar. A obra de Cristo já expiou. E a gente está ali engolindo o elefante e engasgando com o mosquito. Não estou dizendo que todo pecado é horrível. Mas às vezes a gente olha uma coisa só, quando na verdade Deus quer mostrar que há outras coisas que Ele precisa tratar no nosso coração. E vamos orar por nós. Clique em pé, por favor. Deus vê o fim desde o começo, mas a gente não. Então é hora de pedir. Me ajuda a me alegrar no Senhor. E pedir ao Senhor, me dá sensibilidade de pecado. Duas coisas que Deus veio nos dizer. Irmãos, há alegria no Senhor, enquanto Ele não cumpre a promessa. Enquanto o tempo não chega, nessa trajetória, ela pode ser marcada por choro. Mas é possível a gente encontrar a esperança de que aquele que fez a promessa é fiel e vai cumpri-la no tempo certo. Então vamos permitir que o Espírito de Deus traga alegria no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque de fato nós olhamos à nossa volta e às vezes a gente vê o que cantamos. A figueira não floresceu. As vacas foram exterminadas dos currais. É o que o contexto do profeta Abacuque. A violência gritou diante dos olhos dele. Ele se pôs em oração e o Senhor disse, vou fazer, mas não agora. Deus, enquanto isso, a Ele coube e a nós nos cabe, Senhor Deus, cair aos teus pés e dizer, toma o nosso coração. Nosso coração é selvagem. Ele precisa ser dominado pelo Senhor para que possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Clamamos isso, eu preciso disso. Meus irmãos precisam disso, nós precisamos da alegria no Senhor. Não tira do nosso coração a alegria da salvação. Quando Davi fez isso, Senhor Deus, é porque ele provou a dor da ausência de Deus por causa do pecado. Deus, que o pecado que está tanto nos ferindo, nos agredindo, ó Deus, coisas da nossa vida e até do nosso mundo, Senhor Deus, nos assustam, nos dão medo. Ó Deus, que tudo isso nos faça mais apegados ao Senhor, à santidade do Teu Filho Jesus, à nossa justiça. Jesus, a nossa justiça.
O justo vive pela fé. E é assim que nós queremos viver. Se nós não temos andado pela fé, Senhor, se temos andado por vista, se temos andado, Senhor Deus, pela produção das nossas mãos, se temos andado, Senhor Deus, por ilusões e luzes passageiras que não são o brilho celeste, o resplendor da tua face, nesta manhã nós clamamos ao Senhor: aviva-nos, aviva a tua obra. Clamamos, Senhor Deus, para que o dia chegue, Senhor Deus, em que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, a glória do Senhor será plenamente manifesta. Enquanto este dia não chega, resplandece a tua glória em nós, resplandece a tua glória na nossa vida. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Nós oramos e agradecemos por este ajuntamento, pelo privilégio de termos estado aqui, Senhor Deus, que a tua voz cresça dentro de nós, que ela ganhe espaço, que ela inquiete, que ela console, que ela desafie, que a palavra seja regada com choro na oração, que a palavra seja semeada com lágrimas, porque nós sabemos que vamos voltar colhendo com júbilo, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre o teu povo, guarda-nos, abençoa a nossa semana, Senhor Deus. Nós queremos estar aqui na semana que vem, famintos e sedentos de Deus, da tua palavra e de ver o corpo de Cristo reunido. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.